Nós vamos então iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 4, da pluralidade das existências, o item Encarnação nos diferentes mundos, a partir da questão 182. Quando nós falamos da encarnação em diferentes mundos, e quando nós falamos sobre o universo como um todo, a impressão que dá é que nós entramos num campo de divagações, fugindo, do nosso propósito maior, que é exatamente aqui o focar na nossa existência terrena, na nossa existência atual. Mas a doutrina espírita, ela nos permite, através dos ensinamentos que chegam para nós, fazermos um estudo do micro e um estudo do macro, estudar o mínimo e estudar o máximo, tudo dentro dos limites da nossa compreensão e dos limites de permissão que os espíritos têm. Então nós estamos aqui estudando sobre essa realidade do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que é esse mundo fora da matéria. E Kardec, bom dia Masa, Kardec então avançou um pouco mais nas suas questões, perguntando não apenas sobre o mundo dos espíritos, mas onde os espíritos existem. E nós vimos aqui então que além da dimensão espiritual, que para nós é o pouco que nós conhecemos, representa um nada diante de toda essa imensidão que existe fora da matéria, mas também nos permite fazer aqui uma pequena investigação, ou até mesmo uma certa especulação racional sobre a vida em outros mundos, já que existe essa curiosidade, esse interesse nosso científico, esse interesse muitas vezes pseudocientífico, de saber exatamente se existe vida além do nosso planeta e mais, se existe vida inteligente além do nosso planeta. Então, em vez de ficarmos procurando alienígenas, na verdade nós estamos estudando sobre espíritos. E mesmo que nós entrássemos nesse campo, bom dia Mami, entrássemos nesse campo do estudo de vida alienígena, vida fora do nosso planeta, nós lembramos que mesmo assim esses seres são espíritos. Porque quando nós falamos sobre o reino animal, nós vamos encontrar um peixe, encontrar um chimpanzé, encontrar um rato que seja, todos eles são princípios inteligentes. E isso traz para nós uma ideia bastante valiosa, que todos os seres vivos são princípios inteligentes, são criaturas que estão se desenvolvendo a partir da vontade desse Criador que para nós é um grande enigma, que é Deus. Então, a mesma coisa também, Cleusa? Não apenas saber onde existem, como vivem, mas também saber exatamente qual é a trajetória evolutiva que nós estamos vivendo. Qual será o nosso destino nesses infinitos mundos. Então, por isso, a doutrina espírita nos permite esse tipo de estudo, com essa visão filosófica, com esse... não vou dizer com uma visão científica, porque nós não chegamos a tanto, mas com essa vontade científica de querer compreender a natureza dos mundos, a natureza do próprio universo. Até porque existem estruturas no universo como um todo, em que os espíritos atuam de uma forma que para nós ainda é absolutamente inimaginável. De vermos essas inteligências que estão ali muito acima de nossas capacidades, trabalhando junto, naturalmente, às próprias leis da natureza, atuando junto e fazendo com que elas aconteçam, para que o universo se desenvolva segundo ali o seu próprio planejamento, que nós também completamente desconhecemos. O que nós vimos aqui nos itens anteriores, nós vimos então Kardec comentando sobre se o espírito pode reencarnar num outro mundo, se o mundo é superior, se o mundo é inferior, em que condições ele vai, quais são os critérios para que ele então vá para o mundo ou volte para o nosso mundo e tudo mais. A partir da questão 181, que foi a última que nós vimos no nosso encontro passado, Kardec já muda um pouquinho da sua visão, trazendo aqui para nós não mais se, mas como, onde são esses mundos, mas como esses espíritos vivem lá.
que a Mami colocou no entendimento de que todos nós somos espíritos. Em evolução nos inspira a nós respeitarmos todos como irmãos de jornada, né? Então, inclusive, essa visão tão limitada que nós temos, sem conhecer a nossa própria natureza, é exatamente isso que faz com que nós vivamos no mundo dentro dessa desorganização, dentro desse tanto sofrimento que nós encontramos. Então nós não respeitamos a natureza, não respeitamos os seres vivos, não respeitamos os nossos semelhantes, exatamente porque nós não temos consciência desse espírito de fraternidade que existe entre todas as criaturas e toda a matéria que existe em torno de nós, né? Então, muito bem, fazendo uma recapitulação aqui na 181, que é a questão que vai fazer a introdução desse novo tema que nós vamos encontrar, ou melhor, desse novo assunto que nós vamos encontrar dentro desse tema que nós estamos estudando, que é exatamente a encarnação, né? Deixa eu pegar aqui o nome certinho, que é o encarnação nos diferentes mundos. Então nós já vimos ali na parte, né, por que o espírito vai e tudo mais. Na 181, Kardec perguntou: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então partimos do princípio de que nós já entendemos que esses mundos são habitados. Todos os mundos são habitados? Não necessariamente. Mas sabemos que existem incontáveis mundos habitados, cada um com seus propósitos, e aqueles que não o são também têm ali os seus objetivos que nós vamos tentar avaliar um pouco mais. Mas nessa questão 181, se os corpos são semelhantes, eles colocam: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegam os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de todos os graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, essa consciência de que há muitas moradas na casa do Pai. Essa frase, essa colocação que foi trazida por Jesus no Evangelho, ela acabou tomando uma conotação muito mais religiosa do que científica. Científica no sentido de pesquisas, de investigação. Então, quando nós pensamos há muitas moradas, nós ficamos nos perguntando onde os espíritos vão viver para estarem cada vez mais perto de Deus. E ao mesmo tempo, agora, como foi colocado para nós, alguns o sabem e desse fato têm consciência. É essa consciência que nós estamos despertando. Com outros, no entanto, quer dizer, com outras pessoas, o mesmo não se dá, simplesmente porque ignoram isso. Então, a doutrina nos permite irmos além do nosso mundo material para tentar entender essa realidade fora desse ambiente onde nós vivemos. Eu quero ler para vocês aqui Miramês, a respeito dessa questão 181, se os corpos são semelhantes. Ele escreveu um artigo intitulado exatamente Semelhança de Corpos. E essas instruções que ele traz são importantes porque nós vamos aqui ter uma visão dos espíritos a respeito disso, comentando objetivamente as respostas que foram dadas pelos instrutores. Então ele diz assim para nós: sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai. São inúmeros os mundos que servem de moradia para humanidades, sem conta. Outros, no entanto, não são habitados, porém cada um tem uma função específica. Como na Terra, nem todas as casas são residências de criaturas humanas, mas são úteis à mesma sociedade. Então ele traz para nós aqui um exemplo de que se nós vamos, por exemplo, num estabelecimento comercial, ali não mora ninguém, mas ele tem uma função dentro da estrutura social. Nós temos a escola, nós temos o hospital, nós temos entretenimentos e tudo mais. E temos ali estruturas que elas simplesmente existem para serem protegidas para determinada finalidade. Para criaturas inferiores, por exemplo, como no caso dos animais, inferiores no sentido evolutivo.
Então aqui nós vamos perceber que no mundo, no universo como um todo, nós também vamos encontrar mundos que têm ali a sua utilidade, que não necessariamente são para moradias. Deus, sendo toda inteligência, não iria fazer mundos somente por querer fazer, sem utilidade na função divina. Aqueles mundos habitados por espíritos que usam corpos físicos se encontram em várias escalas evolutivas, e os corpos nos mundos nem sempre são iguais na estrutura material. As diferenciações são inúmeras, contudo carregam alguma semelhança uns com os outros. A cada mundo, a sua própria necessidade. E o espírito é o mesmo que atua em todos eles. As diferenças das almas são no aspecto evolutivo. Então aqui a semelhança dos corpos, como a gente comentou, né? No nosso caso, por exemplo, que vivemos no mundo material, essa estrutura que nós temos de membros inferiores, membros superiores e toda a estrutura óssea esquelética, né, que protege os nossos órgãos vitais e tudo mais, ele tem ali uma estrutura funcional que nos permite locomoção e manipulação da matéria. Em outros mundos, isso também se daria. Podemos pensar da mesma forma pela própria lógica. Né, quando nós vemos filmes de ficção em que encontramos ali seres que trazem formas das mais estranhas, né, a pergunta é como eles conseguem interagir com aqueles mundos. E ele segue para nós aqui. Em cada mundo por que passa, o espírito recolhe dele experiências necessárias para a sua jornada infinita no paraíso universal de Deus. Quando chegamos a uma nova morada, temos de nos adaptar a ela e por vezes gastamos tempo nessa afinidade de ambiente e de corpos que devemos alcançar. Da mesma forma, isso faz parte do aprendizado da alma em todos os rumos da criação de Deus. Então o fato curioso é exatamente, né, essa mudança que um espírito tem de um ambiente para outro e que também essa mudança traz um trabalho de adaptação, que para alguns espíritos pode durar mais, pode durar menos. Seja para mundos inferiores, seja para mundos superiores. E essa adaptação nós não conhecemos, fica apenas a título de conhecimento. O Senhor nos criou simples e ignorantes, como nos diz o Livro dos Espíritos, não imperfeitos, mas com todas as qualidades a serem despertadas. Carregamos em germe todos os dons inerentes à vida da alma. Com o passar dos tempos, com o passar nos mundos, que podemos dizer sem conta, gradativamente vamos despertando essas qualidades de luz e vivendo nelas a nossa glória. Eis porque Deus, que é nosso Pai de bondade e de amor, não esqueceu de nos dotar das qualidades que dispôs como nosso atributo na eternidade do tempo. Os espíritos vão ascendendo na escala do progresso, de maneira que podem reencarnar em mundos quase fluídicos, compatíveis com seus adiantamentos. São mundos onde reina a felicidade, onde o paraíso é uma realidade. São os espíritos bem-aventurados, os puros espíritos, cujas vidas nesse ambiente de luz escapam até à intuição humana. Somente o tempo nos dará a perceber o que pode ser a vida de espíritos angélicos. O que deve interessar em todos os trabalhos entregues aos homens, por enquanto, é o aprimoramento espiritual que se manifesta em muitos sentidos, sendo que são demorados nesses empenhos, ter a alma um mundo cujos poderes ela mesma ignora, desconhecendo como pode viver feliz. Apelemos para o tempo, poderosa força de Deus, que não podemos esquecer de aproveitar. Ele nos amolda na sequência da vida, ele nos espera no modo a compreendermos, do modo a compreendermos os objetivos de nossa existência. Ele é a mão de Deus nos guiando e devemos compreender o seu chamado. Esse mesmo tempo trouxe, por misericórdia divina, Jesus Cristo à Terra, como sendo a grande esperança para toda a humanidade, dizendo aos cansados e oprimidos: na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando a gente fala sobre espíritos mudando de mundos
e tempos de adaptação. Então existe para nós, né, uma curiosidade muito grande e muitas vezes até alguma especulação que acaba saindo aí em algumas publicações a respeito da vinda de Jesus aqui para o nosso mundo. Como foi, não a sua vinda, mas para nós espíritas, que podemos fazer um olhar mais micro, um olhar mais detalhado sobre os processos, a pergunta que nós fazemos é: como foi o processo de reencarnação de Jesus? Ele, sendo um espírito puro por excelência, tendo que reencarnar num mundo material como o nosso, como foi o seu processo? Quanto tempo levou? Como foi para que um espírito sublime como ele era e é, teve que se adaptar, teve que se condensar para poder interagir com um corpo material como o nosso? Aí certamente isso daí para nós é completamente desconhecido. Alguns espíritos falam alguma coisa, pessoas especulam sobre isso, mas independente do que relatam, o nosso entendimento mostra que não foi um processo simples. Foi um processo bastante complexo. Para que um espírito possa sair da sua condição de pureza e se tornar um espírito num corpo materializado, né? Seria a primeira vez que ele estaria cuidando de uma cocriação? E são especulações também que a gente faz. Ele sendo a princípio governador do nosso planeta, que já há algumas também especulações ou informações do plano espiritual, segundo alguns, em que fala que Jesus já não é mais o governador do nosso planeta, mas ele já ascendeu para uma esfera maior de administração, de desenvolvimento, de cuidados. Então tudo isso para nós fica no campo da curiosidade mesmo, né? Mas sem nada de tão relevante em termos de aprendizado para nós, já que essa informação não altera o curso da nossa existência, do nosso crescimento. Avançando um pouco mais, Kardec então na 182, que é a nossa questão de hoje, ele coloca: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Então Kardec quer saber, existe ali algum catálogo, né? Existe ali algum arquivo onde nós podemos saber exatamente como eles vivem, como eles são? A resposta: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. E essa perturbação que nós colocamos aqui, ela diz respeito muitas vezes a uma confusão de compreensão, muitas vezes a um certo temor, muitas vezes a uma exaltação, a uma euforia desnecessária. Então tudo isso para nós, para evitar esse tipo de coisa, vamos focar naquilo que é o mais importante, que é a nossa existência. E quando nós tivemos, né, na Revista Espírita, por exemplo, quando se fala sobre a vida no planeta Júpiter, primeiro nós temos que entender que as permissões que foram dadas para que aqueles espíritos pudessem trazer para nós aquelas informações. E segundo, o cuidado que também foi tomado para que aquilo não prejudicasse a própria divulgação da doutrina espírita. Porque quando você fala sobre o despertar da consciência de cada um de nós, para entender que somos espíritos reencarnados, que temos as nossas experiências de crescimento, que temos os desafios a serem enfrentados e tudo mais, de repente fala que tem vida em Júpiter. E conta como é a vida em Júpiter. Então o cuidado que nós temos que ter para não trazermos uma ideia que possa ser interpretada como uma fantasia no meio de grandes verdades, então isso acaba sendo muito mais prejudicial do que benéfico. E nós tivemos, por exemplo, não apenas na Revista Espírita, que trouxe para nós ali alguma interpretação, inclusive desenhos, né, gravuras que interpretam ali as moradas dos espíritos neste novo mundo. Então fala que existe vida num planeta que para nós, a nossa ciência, nem consegue perceber a potencialidade de existir algum tipo de vida, e realmente não a vida biológica, mas nós falamos da vida espiritual. Fala para nós sobre como é a vida nesse mundo, quem são as personagens, nomes de pessoas famosas, como Mozart, por exemplo, que é um músico da nossa música erudita, um espírito de grande talento, de repente está vivendo em Júpiter. Essa informação ela pode ser para nós um tanto quanto perigosa,
porque ela pode trazer para nós muito mais uma desinformação pelas fantasias que nós podemos criar do que uma ideia concreta. Bom dia, Sandra. Então, muito bem. Então, os espíritos dizem para nós aqui que só podem responder de acordo com o grau de adiantamento em que nós estamos. Eles não podem revelar, exatamente porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Perturbaria, mais uma vez, no sentido de trazer muita confusão. Kardec, então, ele traz aqui um comentário longo, quer dizer, mais longo do que normal, do que geralmente ele costuma trazer. Vamos a ele, então, para a gente poder entender, e depois a gente volta para Miramês para poder acompanhar um pouquinho mais as explicações dele. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Quando se fala natureza espírita, nós falamos da natureza espiritual, né? O espírito, ele se torna realmente, ele assume realmente as suas condições espirituais e não simplesmente um espírito com ainda consciência ou resíduos da influência da matéria sobre ele, que foi ali, né, onde as suas encarnações iniciais aconteceram. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então ele já começa dizendo para nós que em mundos mais elevados, a nossa alimentação é diferente. A nossa locomoção é diferente. E certamente Kardec se baseia naquele artigo de Júpiter. Porque ali também é falado que os espíritos absorvem fluidos da própria atmosfera em que eles vivem, pelo fato das suas estruturas orgânicas ou corporais não serem da mesma biologia que nós temos aqui. Não temos ali as mesmas características de termos que absorver açúcares, proteínas, sais minerais e outras substâncias importantes para a manutenção do nosso corpo. E daí então, quando nós pensamos no alimento que nós temos, nós destruímos, por exemplo, animais. Nós matamos animais para consumir a sua proteína. Nós destruímos o meio ambiente para a plantação, para poder organizar ali, né, a produção de alimentos aqui no nosso mundo. E quando nós vivemos num mundo diferente, tudo isso se transforma. É o que ele coloca para nós. E ele segue dizendo: o espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Mas aí é uma questão bastante delicada, Angelina, porque existe um debate ainda dentro da nossa sociedade a respeito das possibilidades de nós deixarmos de nos alimentarmos de carne, e não apenas pela vontade, mas pelas próprias condições. Então nós não podemos simplesmente dizer, olha, vamos abandonar toda a carne e vamos apenas nos alimentar dos vegetais. Nós temos, por exemplo, populações que vivem de pastoreio, populações que vivem de pesca, populações que vivem de caça, e que para eles, naquela condição em que eles estão, aquilo é essencial. A própria medicina fala para nós a respeito das questões nutritivas, em que pessoas, por exemplo, que estão num processo de reabilitação num hospital, não podem apenas abrir mão da proteína, porque a proteína é necessária para o seu corpo. Isso segundo o que a medicina coloca para nós. Então, na verdade, o que nós estamos hoje trabalhando é a questão da nossa ciência auxiliar nessa questão do desenvolvimento, né, dos nutrientes necessários para a nossa sustentação, para a nossa manutenção, e, ao mesmo tempo, a conscientização moral de todos nós. Então, é algo muito complicado da gente trabalhar. Então pensarmos, por exemplo, quando o Chico estava internado, lá no hospital, ali com o seu corpo bastante debilitado, ele estava tomando ali uma sopinha de galinha. E os médicos diziam, não é apenas a sopinha de galinha, é a proteína daquela carne que está dando para ele a sustentação naquele momento de tanta fragilidade. Então tudo isso vai sendo levado em consideração, e é difícil para nós, infelizmente nós encontramos debates bastante calorosos e bastante agressivos a respeito de veganos, de
vegetarianos, de carnívoros, cada um querendo impor a sua verdade. E, na verdade, isso é uma questão de cunho pessoal, aguardando que a nossa própria estrutura da nossa ciência nos permita também buscar opções para a nossa alimentação, né? Então tudo isso é necessário, né? Mas nem sempre para o indivíduo isso basta, ele precisa de mais, né? Nós vamos lá. Então aqui colocado para nós que nesses mundos essas ideias já estão mais esclarecidas. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral, para que os seres que eles constituem, quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Então eles encaram sem medo a morte. E entendem que a desencarnação é um processo natural, até porque a própria percepção que esses seres têm a respeito do mundo onde eles estão encarnados e do mundo espiritual à sua volta, por exemplo, a mediunidade não é uma exceção, onde nós temos indivíduos que têm a mediunidade ostensivas e outros não têm essa percepção mais clara, exatamente pelas próprias limitações que o corpo acaba impondo. Nesses mundos onde o corpo é cada vez mais sutil, a visão do mundo espiritual é tão natural quanto a visão do mundo material. Então aquele indivíduo que desencarna, ele sabe para onde ele vai, ele sabe quem vai encontrar, a sua consciência se encontra plenamente equilibrada para que ele possa ter um retorno sem sofrimentos, sem tormentos, sem perturbações. Então essa purificação do espírito traz toda essa consequência partindo da sua própria purificação moral. São mais energia do que corpo físico, quase se misturando os mundos, né? Aqui, por enquanto, nós temos ainda alguns mundos que são mais materializados, mas ainda assim essa matéria é de um fluido bastante sutil. Não é uma matéria orgânica como a nossa. É uma matéria de uma substância diferente, que não adianta a gente especular que a gente não vai conseguir entender. Mas certamente é um mundo diferente, estrutura diferente também. A duração da vida, olha que interessante, nos diferentes mundos, parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. Então ele fala para nós aqui que a vida nesses mundos mais sutis que o nosso são vidas muito mais longas em termos de encarnação, porque os compromissos do espírito são compromissos de longo prazo, porque os corpos que eles possuem não são corpos que se deterioram com o tempo. Enquanto para nós aqui, por exemplo, uma expectativa de vida gira em torno de 70, 80 anos de idade, esses mundos podem ser uma vida de 200 anos. Porque o espírito ali tem trabalhos a fazer e muitas vezes a vida nesses mundos de uma forma material pode ser praticamente a vida espiritual que nós temos aqui no nosso mundo, com perispíritos mais densos e tudo mais. Então, são formas de vida diferentes e, portanto, essas formas impactam nos propósitos que esses espíritos têm. Vamos aqui a Miramês para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor esse comentário. Lembrando que Miramês é importante para nós, porque é a visão de um espírito que tem conhecimento, que vai falar sobre questões espirituais. É muito mais objetivo e muito mais preciso do que nós aqui do mundo físico queremos especular, tentando adivinhar o que existe no mundo espiritual que nós não lembramos. Então ele diz assim para nosso conhecimento: já não há dúvidas para os estudiosos da doutrina espírita quanto à existência dos diferentes mundos que circulam no espaço, como os que são habitados por espíritos de diferentes classes.
Muitas pessoas perguntam quais ou tais mundos que são habitados. Afirmamos que são muitos deles, bem como existem alguns que se assemelham à Terra, nas suas características. No entanto, muitos e muitos se encontram bem mais elevados que ela. Tanto o mundo como a humanidade nele estagiada ascenderam moral e fisicamente, na escala evolutiva. São mundos mais velhos, alguns dos quais, como diz o Livro dos Espíritos, se encontram quase em estado fluídico. Então, quando se fala em evolução dos mundos, basta a gente lembrar como era o nosso mundo no passado. Quando havia uma instabilidade climática, uma instabilidade geológica que trazia uma grande perturbação no nosso mundo, que hoje nós encontramos uma relativa tranquilidade, embora climaticamente nós encarnados, estejamos causando o seu desequilíbrio, mas felizmente também estamos já debatendo de uma forma bastante séria e bastante responsável sobre essas questões. Mas nós vemos hoje um mundo muito mais estável para que nós possamos planejar a nossa vida em longo prazo. Então uma cidade é construída, uma sociedade se desenvolve, sabendo que não vai ter nenhum tipo de grande cataclisma geológico ou climático que vá prejudicar o seu desenvolvimento. Isso para nós é uma segurança. Naquele passado longínquo, as sociedades viviam rapidamente ali, se mobilizando de um lugar para outro, exatamente porque não era possível confiar naquele ambiente em que ela se encontrava. Isso apenas falando dessa questão de evolução geológica do nosso mundo. Agora, quando nós passamos para mundos mais evoluídos, em que existe ali uma sutilidade naquele mundo, sem essas grandes preocupações com a matéria densa, com movimentação de placas, com climas bastante perturbadores que afetam a nossa vida, esses mundos, então, os espíritos desfrutam dessa tranquilidade para que eles possam se desenvolver. E ele continua. Os mundos venturosos são, pois, o céu que se almeja, cheia de anjos, onde o amor, a verdade, o perdão, a caridade e outras tantas virtudes são comuns na vida dos que ali vivem. São todos alimentados pela fraternidade pura. A necessidade de um é o interesse de todos, e a comunhão de ideias se faz para a paz coletiva. Poderíamos trazer para os companheiros da Terra o modo de vida desses planetas felizes, mas respeitamos uma lei que vigora no universo, a lei de justiça, de que cada um recebe o que pode suportar. Para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele veio por acréscimo de misericórdia, pelo sofrimento da humanidade. Trazer mais seria exigir da imaturidade uma compreensão que os homens ainda não suportariam. Esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Dessa forma, o nosso entendimento abrir-se-á e a intuição divina nos mostrará o ambiente superior que nos espera, que espera aqueles que, pelo amor, semearem as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. Devemos nos esforçar para conhecermos mais, mas tudo dentro do limite capaz de orientar os nossos passos para o bem-estar social que a coletividade espera. O estado físico e moral de diferentes mundos, mais elevados do que a Terra, por enquanto não se pode divulgar, a não ser por simples traços que as mensagens podem revelar. O resto pode-se deduzir pelo que já se conheceu da evolução da alma. Se são mais elevados, tudo que lá existe é mais aprimorado em todas as ordens. Se são mundos onde a primeira lei é o amor, tudo que tiver fora do amor não pode existir. O mundo onde existem guerras fratricidas, violência, e onde uns sempre se alimentam dos outros, certamente que a razão dirá que esse mundo é dos mais inferiores, pelas vibrações que emanam da sua humanidade ignorante e infeliz. Os mundos superiores desconhecem o orgulho e o egoísmo, a brutalidade e a prepotência. Os espíritos ali reencarnados são limpos
dessas inferioridades e tantas outras que não precisam ser mencionadas. Um espírito altamente superior, o dirigente da própria Terra, o espírito mais lúcido dentre os que caminham com ela, já esteve aqui com a finalidade de elevá-la, pelo menos a um grau a mais na escala dos mundos, e espera que todos os homens possam compreender o seu gigantesco esforço dentro do mais alto conhecimento da verdade. Então aqui, ensinamentos importantes para nós falando sobre isso. Então nós vamos aqui fazendo as nossas deduções sobre a qualidade de cada mundo de acordo com a qualidade de cada habitante, de cada sociedade. Sociedades agressivas, primitivas, certamente ficam mais presas ao mundo material, até porque a gente vai lembrar que algo é importante, né? Como a gente lembra que disciplina é liberdade, dentro daquele verso de Renato Russo, disciplina é liberdade. Significa que quanto mais equilibrado, mais disciplinado é o espírito, maior liberdade ele tem, inclusive dentro das suas encarnações. No nosso caso, como nós não temos ainda disciplina e trazemos ainda uma grande imaturidade, o mundo material para nós limita as nossas ações. Lembrando que nós somos seres que temos ali a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir, mas dada a nossa condição evolutiva, nós ficamos restritos então ao mundo material como o nosso e ao mundo espiritual ainda próximo à matéria, que também limita as nossas ações. Quanto mais o espírito evolui, maior é a sua desenvoltura no plano espiritual e a sua capacidade de realizações. Como é que a gente vai dar um potencial de realização para um espírito que não tem maturidade, não tem responsabilidade? Então ele precisa ser limitado. É aquilo que a gente conversou. Bom dia, professor. É aquilo que a gente conversou em outra oportunidade, quando falava sobre um restaurante self-service. Aquele indivíduo que tem ali a consciência da necessidade da sua alimentação, qual é o melhor alimento, qual a quantidade necessária para a sua sobrevivência, para a sua sustentação, ele então tem aquela mesa farta para fazer as suas escolhas. Agora, aquele espírito que não tem essa maturidade, ele vai encher aquele prato e fazer aquela montanha. Portanto, para ele, dentro dessas leis evolutivas, ele vai ter um cardápio bastante restrito, bastante moderado. Porque ele pode ter vontade de comer o que ele quer, mas ele vai comer o que ele quer dentro daquilo que está disponível. Então podemos dizer, ele vai ter um prato de salada, um prato de frutas e talvez ali uma carninha grelhada. Ele pode comer quanto que ele quiser, mas só vai poder comer isso. Já aquele espírito mais desenvolvido, ele vai ter todas essas opções e ele vai exatamente naquilo de que ele precisa. Eis aí a grande questão. Avançando um pouco mais, vamos aqui seguindo com o nosso. Pois é, ainda tem tudo isso ainda, né? Como foi colocado pelo Miramês, né, a necessidade de um é a preocupação de todos. Nós ainda vivemos, né? As minhas necessidades são mais importantes que as necessidades do outro. Muito bem, 183. Agora a gente vai aqui só no Livro dos Espíritos. Eu só queria trazer para vocês essas duas introduções aqui para o Miramês, esses dois textos, porque ele dá uma ilustração bem interessante sobre essa visão que vai além daquilo que nós temos aqui no nosso mundo. 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Ou seja, obtusa no sentido de restringir o espírito, de ter ali a sua consciência, a sua liberdade de consciência, de pensar, de raciocinar. Então a nossa estrutura geológica, ou melhor, a nossa estrutura neurológica, depende de uma evolução gradual para que a gente vá então amadurecendo psiquicamente de acordo com a nossa evolução também neurológica. Já nesses mundos mais evoluídos, esse período de gestação, porque certamente o espírito reencarna de alguma forma. Ele reencarna através de uma fecundação parecida com a nossa? Existe por acaso um tipo de gestação
como acontece na nossa durante tanto tempo? O parto acontece da mesma forma? Não sabemos. Mas quando nós falamos em reencarnação, o espírito certamente vem para o mundo material, ou vai para aquele mundo material, a partir de algum processo. Então ele vai passar por aquele desenvolvimento. Nós podemos aqui criar uma ideia de que existe, por exemplo, ali uma gestação de 3 meses, o espírito em 1 ano ele já encontra a maturidade, porque o seu organismo vai evoluindo de acordo com o despertar da sua própria consciência. Então, em toda parte, a infância é necessária, é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no mundo. Eis aí então a grande questão, vai acontecendo gradualmente, vai acontecendo aos poucos. Mas esse pouco, né, ele vai acontecendo gradualmente, numa graduação mais rápida ou numa graduação mais lenta, de acordo com a necessidade do próprio desenvolvimento do seu organismo. A gente tem, por exemplo, né, a gente tem ali os processos de divisão celular, quando nós temos ali a meiose inicialmente, depois a mitose, onde as células vão se dividindo, o tempo de desenvolvimento do nosso organismo respeita o tempo do desenvolvimento dessas próprias divisões, desses próprios processos. Num organismo onde ele não tem essa necessidade com a mesma estrutura biológica que nós temos, certamente ali o desenvolvimento acontece com muito mais rapidez, com muito mais fluidez. Estamos aqui no campo da especulação. Beleza, abraço, professor. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Ou seja, né, dá a impressão de que nós estamos num balcão de aeroporto, beleza? Num balcão de aeroporto, onde nós escolhemos o nosso destino. E isso mostra para nós o capricho, né? Que mundo você quer viver? Não, pois é que eu estou com outro microfone, professor. Aquele outro meu ele ficava mais abafado. Esse aqui é aquele microfonezinho bem simplesinho, que resolve todos os nossos problemas. Então, quando nós estamos naquela condição de escolher para onde ir, já mostra para nós um certo capricho, que nós queremos escolher o nosso destino. Enquanto que quanto mais consciente o espírito se encontra, maior é a responsabilidade que ele tem de escolher o seu destino. Se ele vai para algum lugar, a pergunta é por que ele vai para esse lugar? O que ele vai fazer nesse lugar? E não simplesmente, eu estou indo lá para um lugar que tem praia, um lugar que tem montanha, é meu bel prazer. O espírito não vai para desfrutar do seu bel prazer. Mesmo que ele tenha ali a capacidade de desfrutar da felicidade do espírito, essa felicidade está condicionada àquilo que ele pode fazer pelo mundo à sua volta. Ou seja, o espírito que se encontra nessa condição de felicidade, essa felicidade existe pelo trabalho que ele é capaz de realizar, e não pelos caprichos que ele pode satisfazer. Então essa visão que nós temos hoje, essa visão teológica, que fala para nós sobre o paraíso contemplativo, onde o espírito vai ficar ali contemplando Deus por toda a eternidade, é uma mera ilusão. Porque o mundo ele é dinâmico, o mundo ele é produtivo, e toda a felicidade só é construída com o trabalho. Com o trabalho no bem, com o trabalho no amor e no trabalho pelo próximo. Por isso então, ele tem a faculdade de escolher. Aqui a gente vai colocar agora, nem sempre. E esse nem sempre já começa com relação aos espíritos inferiores. Nós, por exemplo, no plano espiritual, quando fizemos ali a nossa programação reencarnatória, certamente a gente colocou ali uma pequena observação na nossa ficha, né? Escuta, dá para eu reencarnar num mundo diferente da Terra? E aí os espíritos instrutores olharam, deram aquele tapinha nas costas e falam, por que você quer sair daqui e para onde você quer ir? Eu queria ir para um mundo melhor. Por quê? Você está melhor para ir para esse mundo? Porque a gente tem aquela ideia, né? Pare o mundo que eu quero descer. Tá, você vai descer e vai para onde? Já que tudo é uma questão de, usando uma expressão atual que a gente já falou, meritocracia. A meritocracia significa que todo o sucesso que você alcança só é um sucesso conquistado através dos méritos. Exatamente, Angelina. E assim como Deus não é inércia, Ele é movimento, todos nós criaturas vivemos, isso está, digamos assim, no nosso DNA espiritual, a necessidade do movimento.
a necessidade do produzir, a necessidade do evoluir. Então, quando ele coloca nem sempre, pode pedir que lhe seja permitido ir para esse ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então já começa por aí, de acordo com o grau de elevação. Se nós queremos ir para o mundo mais sublime do que a Terra, nós temos que ser espíritos sublimes para viver de uma forma compatível com esses mundos. Inclusive nós mesmos, quando nós vamos então reencarnar, mesmo que seja no mundo inferior, esse mundo inferior pode ser no sentido moral, mas no sentido de afinidade fluídica, afinidade até mesmo de valores. Nós estaremos então vivendo de uma forma compatível com esses mundos. E para viver em mundos mais elevados, nós até tivemos lá no livro, mais uma vez, Cartas de uma Morta, quando ela fala para nós que após a desencarnação ela teve o merecimento de ter ali uma visão mais consciente da realidade espiritual, ou melhor, da realidade universal, fez visitas a outros mundos. Mas fez a visita, ok, agora volta para a realidade. E essa visita ainda foi também consciência, foi uma visita apenas para despertar de consciência. 184A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarna? Exatamente o grau de sua elevação. Então, por exemplo, a gente vai lembrar mais uma vez que a gente sempre cita ela, a viúva Folon, lá do livro Céu e Inferno, quando então ela fala que vai para o mundo superior. Ela pediu para ir para esse mundo? Ela muitas vezes, ali os espíritos são muitas vezes convidados. Olha, você já está em condições de você desenvolver tarefas mais importantes, mais nobres, porque você já atingiu isso, mas esse mundo não é o lugar onde você pode fazer isso. E aí o espírito então é conduzido para esse mundo, não porque ele quer, mas pela sua própria necessidade evolutiva. Porque quando ele atinge um grau de elevação, ele tem ali tarefas a desenvolver, ele tem necessidades a suprir dentro do campo moral, dentro das suas provas, já que as expiações foram simplesmente ali resolvidas. E essas suas provas não podem ser feitas aqui. Até mesmo que o espírito peça para que ele continue, para que ele possa cumprir uma missão para ajudar a humanidade, como muitos espíritos o fazem, eles fazem isso durante um período até o momento em que eles precisam realmente evoluir. Não adianta ele ficar assim, eu vou ficar aqui no planeta. Tem até a história, né, que nós conhecemos do Dr. Bezerra de Menezes, que ele teria pedido a Maria para que ele continuasse vinculado aqui ao nosso país, para ajudar no desenvolvimento de todos nós. Esse tempo que ele vai ficar aqui, que é um tempo diferente do nosso, é um tempo que tem ali o seu prazo de validade. Porque vai chegar um momento em que ele precisará alcançar novas conquistas que aqui o mundo físico para ele não oferece mais. Aqui a gente está especulando, né? Quem somos nós para falarmos das necessidades de um espírito como o Dr. Bezerra? Mas quando nós falamos assim, para que o espírito, pensemos o seguinte, fazendo aqui uma ilustração. Nós somos estudantes dentro de uma escola. Aí nós chegamos lá no último ano do ensino médio, né, o antigo ensino colegial, né, o segundo grau, para quem preferir. Nós nos formamos no terceiro ano. Aí nós chegamos para o diretor e falamos assim, olha, eu não quero ir para a faculdade agora. Eu quero continuar aqui na escola, ajudando na instrução dos alunos. Eu ajudo aqui no acompanhamento pedagógico, ajudo aqui nas atividades escolares e extraescolares. Eu faço o que for necessário. Aí o diretor ali, com toda boa vontade, tá bom, fica por aqui. Aí ele vai trabalhando, ajudando todos os alunos, passa ano, passa 2 anos, passa 3 anos. O diretor vai chamar e diz, olha, já deu. Agora é hora de você buscar o seu aprimoramento. Porque você se aprimorou ajudando os outros. Agora você precisa se aprimorar buscando algo que esses outros não podem mais te oferecer. E assim os mundos vão oferecendo cada vez mais experiências para os espíritos que aqueles não podem alcançar.
Claro que existe um intercâmbio, né? Ele está ali prestando serviço naquela escola, mas ao mesmo tempo está em contato com outras instituições, mas vai chegar uma hora em que ele precisa se desapegar. Ele precisa ter a liberdade de crescer e trabalhar de outras formas. E aí então vai ser exatamente o seu grau de elevação que vai determinar isso. O Hermes colocou aqui para nós, né, André Luiz, em um dos seus livros, narra a história de 2 espíritos trabalhadores recebendo espíritos desencarnados há vários anos, né, pediram para mudar de posição. Em resposta foi negado devido às falhas em existências passadas, que deveriam cumprir em outra reencarnação. E tem também um outro caso de um outro livro, que eu não me recordo o título agora que eu li, mas eram espíritos que ficavam num posto de socorro, numa faixa vibratória bastante densa, que até mesmo o espírito que estava narrando o livro dizia que aquele local era tão sufocante que ele nem conseguia ficar ali. Mas aqueles 2 espíritos estavam ali para recolher aqueles necessitados que já apresentavam condições. Por que aqueles espíritos estavam ali? Por missão? Por vontade apenas? Por necessidade? Vai chegar um momento em que cada um vai ter que crescer. 185, para a gente já indo para o final aqui desse trecho, né? A esposa mais elevada auxiliando o esposo na trajetória, por exemplo, né? E aí, quando tudo estiver resolvido, ambos seguirão o seu destino. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Então, nosso planeta, o estado físico e moral é sempre o mesmo desde o início? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então aqui a gente vai ter uma evolução moral no nosso planeta, em que certamente nós viveremos dentro dessa característica de mundo regenerado que nós estamos aqui agora adentrando. Esse mundo regenerado significa exatamente isso: espíritos que já se regeneraram, espíritos que já não trazem mais as amarras do passado causando as suas expiações. Todas as expiações foram resolvidas. E agora os espíritos vivem determinadas experiências que são exatamente para impulsionar o seu crescimento. Mas ainda há a necessidade desses espíritos estarem vinculados ao mundo material. E, portanto, há uma reencarnação que ainda traga essas limitações todas. Eis aí a grande questão. O Hermes lembrou, em uma reencarnação foram soldados que defendiam muralhas de castelo, derrubando escadas quando os invasores subiam mais tarde. Ambos foram pilotos e morreram abatidos em missão, né? Então, as experiências que cada um vai vivenciando ali. E ali estavam os espíritos vivendo as suas necessidades. Kardec faz um pequeno comentário aqui, valeu, professor. Faz um pequeno comentário a respeito dessa questão de evolução do nosso planeta, evolução moral e evolução material. Né? A evolução moral é muito clara, né? Basta a gente fazer uma comparação de como era o nosso planeta há 500 anos, quando os grandes descobrimentos aconteceram, voltando mais 500 anos na época das cruzadas do nosso mundo, voltando 1000 anos na época dos romanos, a gente vai vendo em cada fase, lá daquele passado para cá, como era a vida das pessoas, tecnologicamente, intelectualmente, moralmente, socialmente, espiritualmente. Então, por isso que quando as crianças estudam, as crianças e jovens, estudam a respeito da história antiga do nosso planeta, as antigas civilizações, eles estudam apenas fatos. Aquela civilização tinha tal agricultura, tal economia, tal estrutura social. Para nós espíritas, nós podemos ir além. Quem eram aqueles espíritos reencarnados naquela época? Ou melhor, como nós éramos quando estávamos encarnados naquela época? E nós vamos percebendo a evolução do nosso mundo exatamente de acordo com os fatos, com os eventos históricos que vão sendo registrados na linha do tempo. 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Então, antes, ou melhor, deixando de revestir corpos materiais, ele só tem o perispírito?
E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, vivendo nesse mundo sutil, os corpos também são sutis. E, portanto, a estrutura de reencarnação, ela deixa de existir, porque conforme nós vimos lá no início, a respeito da reencarnação, os espíritos reencarnam interagindo com mundos materiais nas suas mais variadas densidades, enquanto ele precisa. No momento em que a reencarnação já não é mais necessária para a sua evolução, ele simplesmente vive como um cidadão definitivo do mundo espiritual. E ainda assim, esse espírito vai ter as suas variações de densidade fluídica no seu perispírito. Porque quanto mais evoluído ele é, mais sutil exatamente a sua estrutura. Podemos imaginar, por exemplo, quando nós pensamos naqueles espíritos que coordenam o mundo, o nosso planeta, podemos imaginar aqueles espíritos responsáveis pela condução de galáxias. Imaginemos a estatura dessas inteligências que acompanham galáxias se movimentando pelo universo. O grau de imaterialidade que esses espíritos têm. A capacidade intelectual que eles possuem. A potencialidade que eles têm de grandes realizações. É algo que é tão distante da nossa realidade que beira aqui a nossa fantasia que chega quase a dar uma vertigem. Mas a gente vê que esses espíritos são cada vez mais desmaterializados. Kardec insiste, 186A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Então ele está dizendo assim que de uma para outra não existe uma linha de divisão. Até porque nós nos organizamos, por nosso entendimento, por categorias, né? Então o espírito está na classe A, depois ele vai para a classe B, classe C, e assim ele vai evoluindo. E na verdade, muitas vezes a transição, ele não passa de uma sala para outra. Ele mesmo vai evoluindo na sua condição, no mundo que ele vive, vai transitando por outros mundos. Então ele diz assim para nós: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então naquele arrebol, assim, quando o sol começa a aparecer no horizonte, a mudança se dá de uma forma tão sutil daquilo que é noite para aquilo que é dia, que a gente só vai acompanhando assim a intensidade da claridade que vai aumentando. A evolução acontece assim. Somos nós que temos a necessidade de marcas, categorias, números, dados, para poder facilitar a nossa compreensão. Mas, infelizmente, a evolução, ou felizmente, a evolução não acompanha essas nossas limitações. Mami colocou, né, nem podemos imaginar a extensão do amor que eles exercem. É algo para nós que é inimaginável, de tão sublime que é, né? Jerusa colocou, nem falamos mais em reencarnar, pois já não estarão na carne. Outra existência muito mais fluida. Pois é, mas o detalhe dessa reencarnação, quando a gente usa, além desse próprio conceito da reencarnação estar vinculada à carne, esses espíritos não têm mais a necessidade de interagir com o mundo material. Mesmo que seja um material bem sutil, o mundo fluídico em que ele se encontra na dimensão espiritual e depois na dimensão material. Ele não precisa mais da dimensão material. Ele vive permanentemente na espiritual e ainda assim a sua evolução vai fazendo com que a sutilidade da sua constituição perispiritual vá se transformando de uma forma muito mais rápida. Porque a gente lembra que os nossos passos são mais lentos enquanto nós estamos aqui nessa condição evolutiva inferior. Por isso é como se nós estivéssemos andando dentro de um pântano. Os nossos passos são pesados, os passos são difíceis, tropeça, cai, levanta. Aí conforme o espírito vai saindo desse pântano, ele começa a andar em areia. Aquele piso, aquele passo que não é tão firme, que não é tão sólido. Depois ele anda em terra firme, depois ele passa para um ambiente asfaltado e aí ele passa a voar. Esse voo dele é muito mais rápido, muito mais alto, então porque ele já se desprendeu de tudo aquilo que prendia.
Tudo aquilo que limitava os seus movimentos, tudo aquilo que limitava as suas ações, já não existe mais. Então a nossa evolução é como se fosse aquele foguete que vai para o espaço. A saída da Terra até ele atingir uma determinada altura é muito mais difícil para os seus motores. Quando ele começa a romper essas primeiras barreiras, aí ele voa cada vez mais rápido. Então por isso os espíritos evoluídos têm essa capacidade, essa facilidade maior de evoluir. Enquanto nós estamos aqui, muitas vezes patinando nos nossos erros, nos nossos equívocos, até o momento em que a gente diz, não vamos errar mais, e a partir de agora é só acerto. Só que esses acertos são cada vez mais acertados. É essa que é a condição que a gente vê. Mami colocou, né, não conseguimos entender Jesus, né, até hoje temos dificuldade de cumprir a lei. Por isso que o Miramês trouxe para nós isso, né? Não adianta trazer revelações de outros mundos se a revelação mais importante para nós, que foram os ensinamentos, não foram compreendidos e não estão sendo vivenciados. Hermes lembrou aqui, né, para Jerusa, né, justamente, né, a outra existência, né, e não outra vida. A expressão que a gente usa, né? Então é isso, meus amigos. A gente vai parar por aqui. Tem aqui ainda, eu achei que a gente fosse terminar, mas tem aqui ainda duas questões, 187 e 188, e na 188 Kardec traz uma extensa observação a respeito das condições evolutivas de cada mundo. Então a gente vai aqui no próximo encontro resolver essa 187 e depois a gente passa para o próximo item, transmigrações progressivas, que vai falar exatamente agora, não onde o espírito vai reencarnar, mas como se dá a sua reencarnação. O que o espírito aprende de uma reencarnação para outra, dessa transmigração progressiva. Aqui Kardec usou, inclusive, transmigrações, usando aquela expressão transmigrações das almas, que nós já conversamos sobre isso. A transmigração da alma tem um conceito diferente de reencarnação, porque a reencarnação é progressiva, a transmigração